A paz do Senhor, irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias. O profeta Isaías já foi citado nesta noite, capítulo 40. Pergunto a essa ala à minha esquerda, que está mais compacta, quantos capítulos tem o livro de Isaías? Quem sabe levanta a mão, tem que ser bem rápido. Quantos? Muito bem, olha aí. Olha aí, ficamos felizes de saber que esse livro de Isaías, nos seus 66 capítulos, é considerado uma Bíblia em miniatura. E nós sabemos que a Bíblia foi dividida em capítulos, mais ou menos lá pelo ano 1200. Mas o livro de Isaías, ele tem uma particularidade. Até o capítulo 39, nós vamos ler o capítulo 40, ele tem uma conotação sobre a questão do Antigo Testamento, na questão de Deus estar como que cobrando, julgando o pecado do povo de Israel. E do capítulo 40 até o final, nós vemos que o Senhor utiliza da mesma categoria do Novo Testamento na questão da graça. Então são compostos de 39 capítulos no Antigo Testamento, como a Bíblia, e 27 capítulos que são considerados o livro de Isaías sobre a graça. Assim, existe um certo paralelismo com esses capítulos a partir do 40 com o Novo Testamento. Isso é importante, porque vamos estar meditando nesse capítulo 40, e esse capítulo 40, ele começa de um personagem que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, que é uma figura do profeta Elias, que foi João Batista. Então, voz do que clama no deserto, começa esse capítulo falando de João Batista, aliás, de Elias, e em Marcos capítulo 1, o escritor utiliza esse início do seu evangelho para falar voz do que clama no deserto, fazendo uma conotação com o livro de Isaías. E outra particularidade é que Isaías fala do novo céu e de uma nova terra, assim como também é falado no livro de Apocalipse. Então vamos ver, por exemplo, o capítulo 65, como a Bíblia é maravilhosa. 65, versículo 17, que diz assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então agora, dito isso, nós vamos nessa noite fazer também um paralelismo entre os versículos que nós vamos ler, com relação também à graça que nós encontramos no Novo Testamento, especialmente as boas novas. Então nós todos somos anunciadores de boas novas. Diz a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 6: vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo.
Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Ó Deus, sê conosco nessa hora, quando abrimos a Tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade e somente através do Teu Santo Espírito é que nós podemos receber esta palavra, e a fé vem pelo ouvir a Tua santa palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós encontramos essa palavra, tu, anunciador de boas novas. Todos nós temos essa responsabilidade diante de nós. Como já ouvimos nessa noite, falar sobre retrospectiva, sobre balanço. Nós estamos no último domingo do ano de 2020 e estamos adentrando no ano de 2021. Um ano totalmente atípico, diferente. Um ano em que ouvimos, já no final de 2019, o anúncio desse vírus lá na China, e infelizmente algumas medidas deixaram de ser tomadas. Não vamos adentrar aqui nesse campo político, mas o fato é que depois do carnaval, esse vírus veio com toda a força aqui para o Brasil, vindo lá da Itália, de outros países, da França, e a nossa perspectiva era que uns 2 meses durasse essa pandemia, esse isolamento, mas não foi isso que aconteceu. Nós estamos desde o dia, eu marquei bem, parece-me que era uma quinta-feira aqui, nós fizemos o culto ali no hall de entrada, foi um dos últimos cultos que fizemos presencialmente, e a partir do dia 23 de março desse ano, houve todas essas restrições, e além da doença em si, nós temos vários efeitos na economia, com relação às finanças. Nós vemos uma situação de estresse nas pessoas, nós vemos o noticiário sobre feminicídio, notícias cruéis, notícias que falam de um confinamento que as pessoas estão, e nós não sabemos a quantidade de pessoas que, por exemplo, hoje, que ainda continuam em casa, como estão na sua mente. E nós, como povo do Senhor, temos uma obrigação, nós temos uma missão. Essa missão que acabamos de ler faz parte de uma missão de um evangelismo mundial. Foi o que o Senhor Jesus disse quando receberíamos o Espírito Santo: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Então nós temos essa responsabilidade de anunciar essas boas novas, como o Senhor, usando o profeta Isaías, 600 ou 700 anos, isso foi profetizado e foi cumprido na vida de Israel. Israel, uma nação que teve na parte do norte o cativeiro assírio, e depois de 150 anos, o cativeiro babilônico. Agora, o profeta Isaías, que foi contemporâneo mais ou menos da invasão babilônia, ele agora vai profetizar algo que vai acontecer no futuro, como fala a respeito inicialmente dessa promessa que nós lemos nos versículos 6 a 8, que toda a carne é como erva, todo poder é um poder passageiro, todas as nações, por mais brilhante, por mais poder, por mais poderio bélico, por mais finança, tudo isso passa, tudo isso acaba, mas o reino de Cristo é eterno, aleluia, o reino de Cristo é poderoso. Então isso deve fazer com que nós, que fazemos parte do povo de Deus, nós sejamos anunciadores destas boas novas. Então a palavra de Deus é muito rica. O versículo 8 diz: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O Salmo 37, versículo 1 e 2 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Essa época eu tenho feito compras, é um hábito que eu não tinha, e tenho lavado. Então às vezes você pega alguma verdura, alguma coisa, legumes, está embalado, e quando você vai lavar, tem muitas coisas que já estão apodrecidas, já estão queimadas, já não servem para o consumo humano, são descartadas. E assim também é a nossa vida, assim também são esses impérios, assim também aconteceu, o profeta está dizendo, com a Síria, com a Babilônia, que foram grandes impérios do passado, mas sucumbiram como erva, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler na palavra do Senhor, lá no Salmo 37. Então, essa parte final desse versículo 8 fala: o nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do nosso Deus, ela é eterna, ela antecipa a propagação e dessa maneira, dessa palavra. Então o mundo que nós vivemos, ele precisa de um fundamento sólido. E qual é o fundamento sólido para que essa palavra esteja subsistindo eternamente? Isso cabe a nós, isso cabia a Israel, e cabe a nós, nesse paralelismo que nós estamos fazendo, que somos povo de Deus. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, falando do Sermão do Monte, versículo 24 a 27, ele fala sobre os dois fundamentos. O homem sábio, o homem que escuta a palavra do Senhor, mas não somente escuta, mas as praticas, assemelhar-ei àquele homem que tem os seus fundamentos sobre a rocha. Mas aquele tolo, nécio, que ouve a palavra, mas não as pratica, é um homem insensato,
diz a palavra do Senhor. E aí o Senhor faz a distinção de duas casas. Quando nós olhamos duas casas, nós só olhamos a parte externa, nós não conseguimos olhar a parte que está na terra, a parte que está enterrada, as fundações de como são essa casa. E muitas das vezes nós vemos, quando vem uma tempestade, quando vem um vento mais forte, essas casas ruins caem. Essas casas não resistem à ação do tempo. Assim, o Senhor comparou a nossa vida. Nós externamente somos todos iguais, não existe diferença. Mas quando vem uma tempestade, quando vem uma pandemia como essa, quando vem um revés econômico, quando vem uma situação na família, aí é que nós vamos ser provados, se nós estamos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente estamos em fundamentos que não estão totalmente fundamentados na palavra do Senhor. Sólido é o que o profeta está dizendo aqui, o qual edifica a vida e dá essa solidez na salvação. Veja comigo Hebreus capítulo 7, versículo 25, o que o autor aos Hebreus fala dessa sólida salvação. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia! Pode salvar perfeitamente. Uma palavra maravilhosa que nós encontramos, e dessa maneira a nossa salvação é sólida e nós fazemos parte desta Sião, aqueles que vão propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunto para você, agora nessa fileira que tem menos pessoas, o que significa Evangelho? O que é Evangelho? Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gentios. Então o Evangelho significa boas novas de salvação. E essas boas novas, ela precisa ser anunciada. Não podemos ficar mudos, não podemos ficar em silêncio. Muitas das vezes o silêncio significa, numa interlocução, pessoa sábia, pessoa que se contém, pessoa que sabe dizer as verdades na hora certa. Mas isso significa também que nós não podemos ser omissos. Nós temos que praticar a palavra, nós temos que anunciar a palavra, nós temos que nos comportar como anunciadores da palavra do Senhor. E é isso, nesse final de ano que nós estamos vivendo, algo para nós projetarmos cada vez mais para este ano que está iniciando. Nós não sabemos até quando vai essa pandemia. Falam muito de vacina e de medicamentos, mas nós vemos as pessoas apreensivas, as pessoas com síndrome de pânico, com depressões e uma série de sintomas que nós sabemos que o principal deles, qual que é? Qual o remédio principal? É a falta de Deus, é a falta de Jesus nas suas vidas, como alguém que pode dar paz, conforto, refúgio, porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa condição,
Nós aqui encontramos, em primeiro lugar, no versículo 9, 2 vezes o profeta repetir: tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta. Então, essa é o nosso objetivo, levantar a voz. Veja comigo Isaías 52, versículo 7 a 9. Isso aconteceu conforme a profecia do profeta para Israel, para Judá. Diz aqui o texto, Isaías 52, 7. Quão suaves são os montes, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Aleluia. Isso é uma verdade, porque aconteceu com a derrota da Babilônia. Agora, para nós, a boa notícia hoje, qual que é? É que Cristo, lá na cruz do Calvário, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele derrotou Satanás, ele pisou na cabeça do Satanás. Satanás não percebia isso, mas quando Cristo, ele foi entregue à morte, ele pôde dizer: tudo está consumado. O sacrifício perfeito foi feito a Deus, e agora o inimigo está derrotado, e nós temos que anunciar essas boas novas de salvação para aqueles que o Espírito Santo vai abrir o coração. Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade, mas nós temos sim a voz. Tu sobe no monte, diz aqui que não é para falar baixinho, mas fortemente a tua voz alça aos montes, fale como nós estamos falando hoje, através de tantos meios. Hoje os irmãos têm os aplicativos, os meios sociais, é uma voz que anuncia, que pode anunciar a salvação, quando nós podemos ver que isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 61, o profeta fala dessa missão que Jesus veio e que também foi repetitiva lá em Lucas, capítulo 4, e serve para nós também nos nossos dias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso? Porque o braço de amor, conforme o versículo 10 fala, o braço do Senhor está com o seu povo, o braço do Senhor nos fortalece. O segundo ponto que podemos extrair dessa palavra é a palavra não temas. Versículo 9 fala sobre isso. Na parte B,
levanta a voz fortemente, levanta, não temas, porque Deus, Ele vai se manifestar. Não podemos temer, não podemos ter medo de anunciar isso. Dai-nos oportunidade, devemos falar do Santo Evangelho, que é poder de Deus. Então não precisamos fazer como aquele servo das 10 minas. Jesus contou aquela parábola, entregou os 10 minas para um, que significa vários meses de trabalho, entregou para outro 5, entregou para outro 1, e foi para um reino distante. Quando voltou para prestar conta, o que tinha 10, teve mais 10. O que tinha 5, mais 5. Mas o que tinha 1, ficou com medo. Isso está em Lucas, capítulo 19, versículo 21. Eu tive medo. Diz que o Senhor é muito bravo. E às vezes as pessoas também ficam com esse temor. O que vão falar de mim? Eu não sei falar. Mas quando você põe a sua vida no altar do Senhor, enche com a sua palavra, o Espírito Santo, Ele vai falar ao seu coração, e com certeza o Senhor há de dar a você todo o entendimento, toda a conversação, para que você possa testemunhar aquilo que está acontecendo na sua vida. Então não temas. E em terceiro lugar, nós vemos aqui a questão no versículo 10: eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Então o seu braço dominará. Isso significa o quê? Que vai haver um cumprimento da palavra. Isso não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. O seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Então o Senhor, Ele zela pela sua palavra. A palavra do Senhor, ela, como diz Jesus, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor se cumprirá, e nós temos que pregar, como disse Paulo para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo, aproveita as oportunidades, seja um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pregoeiro de boas novas. É o que a palavra de Deus espera de nós neste ano que se anuncia, o ano de 2021 que está batendo a nossa porta. Então, nós teremos essa recompensa. Veja comigo Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12. Diz assim: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres: eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os seus corações não o condenará? Aliás, não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então nós temos que livrar os que estão destinados à morte e salvar os que são levados para a matança, para retirar essas pessoas dessa condenação eterna, dessa ira de Deus que estão sobre. A palavra de Deus aponta para aqueles que estão fora da vontade de Deus. E
Marcos, capítulo 16, o Senhor, Ele dá também essa condição dessa obrigação que nós temos e a confirmação de que Ele estará conosco. Diz o texto de Marcos 16, 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e o que mais? Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você crê nisso? Cooperando com eles a confecção dos sinais. E o principal sinal qual que é? A conversão de almas. É uma pessoa reconhecer que é um pecador, que está longe de Deus, da comunhão de Deus, é apenas uma criatura de Deus que tem a imagem de Deus, mas ela precisa receber uma nova criação espiritual, um novo nascimento, a regeneração. Então é isso que nós devemos fazer neste novo ano que se anuncia. E aí o profeta, ele termina dizendo assim: como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços. Então, esse apacentará é o que Deus faz conosco. Ele nos segura nos seus braços, Ele nos atrai, Ele nos ama, Ele tem cuidado das nossas vidas. O salmista, ele fazia isso quando cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era um bom pastor. Assim também como Deus o entregou a ser rei de Israel, e ele era um pastor, uma figura de pastor com cuidado com a nação de Israel. Ele pôde escrever o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Senhor então é o nosso pastor, aquele sumo pastor que cuida das nossas vidas, e Ele recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam. Mesmo que se você estiver numa situação difícil, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, e Ele as guia mansamente. Que coisa maravilhosa, quando nós reconhecemos, como lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, disse o Senhor. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não faz isso. Eu sou a porta. Aquele que entra pela porta, ele vai encontrar aprisco, ele vai encontrar comida espiritual, ele vai encontrar pastos verdes, verdejantes, e dessa maneira o Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. Você pode ter um momento de gratidão neste ano, apesar de ser um ano tão difícil, tão complexo, mas nós temos que ter um coração grato a Deus, e a esperança de Deus nos usar, porque esse capítulo 40, ele termina, é muito conhecido, a parte final, a partir do versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, os que estão ocupados com Deus, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão
e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você recebe essa promessa? Então vamos orar. Senhor, obrigado por este ano que está na sua conclusão. Temos poucos dias e podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Apesar de todas as dificuldades, Senhor, podemos sentir a Tua presença, a Tua soberania. Sabemos que nem um fio do nosso cabelo sai sem o Teu consentimento. Então, nesta hora, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, também a nossa intercessão, Senhor, pelos nossos irmãos doentes, que estão precisando das nossas intercessões. Ó Deus, também abençoa este caderno de oração, onde são arrolados nomes de pessoas com necessidades que os Teus servos sabem e têm colocado aqui. O Senhor é o que esquadrinha, o Senhor sabe, é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor sabe de cada vida que está escrita aqui, Senhor. Então, nessa hora, pedimos que o Senhor, pela Tua misericórdia, entre com providência para solucionar todas essas dificuldades. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos passar a palavra para o pastor Marcos.